Eu vou tirar lá. Então, vou tirar também. Rapidinho. Não sei como é que faz. Como é que A Gi tem o livro, acho que é mais fácil. Bom, tem 2 sobrando, não sei se é. Aqui, ó. Eu tenho um livro. Então, vamos ver se vai. 525. Eu esqueci do zóio, mas tudo bem. Alicia. Nossa, eu também. 525. Tô acostumada àquele livro. 525 a 530. 522. Aí eu entro aqui agora e vou aqui. Eu tenho que esperar ele entrar? Você compartilhar? Não, então. Aí a gente entra, né? E agora? Onde que tá? Aqui, nós estamos ao vivo. Onde? Tá descendo. Aí. Ah, tá. Eu já compartilhei na tua página. Tá, então. Aí como é que eu faço pra compartilhar? Só entro nele. Tem gente já. Ah, eu ponho assim compartilhar? Isso. Só Baixa. baixar. Compartilhar. Como é que eu faço? Compartilhar. Volta, gente. Peraí, desculpa. Não é aqui. Tem gente. Aqui, quer ver, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Aí sim. Aí. Compartilhar, isso. Aí só compartilhar agora, né? Isso. Se tiver grupos e quiser compartilhar nos seus grupos, Ah, não tem grupo do Correio, só. a gente Tá. tem um grupo de espíritas. Ah, não tenho. Você fala compartilhar no grupo de WhatsApp? Não, no grupo do Facebook. Não tem. Grupo no Facebook. Aqui, ó, enviar no WhatsApp. Tem sim. O seu tá indo um por um também? Vamos dar uma olhada pra isso aqui, ó. Indo por. Tá, uma conta. Como eu sei que tá compartilhando? Número de casa também. Ele foi, ó. Por que ele não sai isso? Muito legal aquele GIF que você colocou no grupo. Olha. Você viu isso aqui? Esse pêndulo? Uhum. Só isso. Tá vendo? Olha que mais. Tá legal. Eu tenho que parar pra olhar essas coisas à noite. Eu esqueço, gente. Muita coisa. Tem bastante grupo de espírita, da doutrina espírita no Face. São grupos bem legais que eles colocam sobre estudo, preces, orações. Eu entrei em vários. Então, e aí a gente compartilha neles. Eu compartilhei no Carona, as Pederneiras. Se eu não quero. Não, imagina. Então, fica quietinho o osso. Bom, porque eu não vou ficar olhando isso aqui não, senão eu não vou prestar atenção. Então, vai pisar no clube da família já. Põe meu nome no livro do estudo, por favor. Aqui, ó. Aliás, põe o nome, todo mundo. É a Ana Maria Vacar. Ana Maria, Ana Lúcia. Ana Maria. Não, Ana Lúcia. Ana Lúcia? É, Ana Lúcia. 15 anos que a gente se conhece. Mas tipo assim, até minhas meninas ficam. Tanto que eu fui colocar aqui ontem, eu falei, gente, cada uma tem um sobrenome diferente, aí você sabe, né?
Conseguiu aí? Uhum. Pelo menos não tá dando mensagem. Você está fazendo isso muitas vezes. Por isso você está bloqueada. Não tá mais dando? Eu até quinta tô. O meu Face bloqueou eu porque tá suspeita de vírus. Eu mandar a mesma coisa para uma pessoa só. Não, a mensagem não é bem suspeita de vírus, Não. né? Então, eu queria fazer assim, ó. Por que eu não consigo? Não, aí a outra parte do grupo não tá conseguindo. Não tá rolando. Eu não sei mexer nisso. Verdade? A Débora fica E 5 colocada, minutos, né? 2 minutinhos, quem puder compartilhar, que nós estamos bloqueados num monte de grupo. Mas nós já vamos começar. De vez em quando eu compartilho Desapega Pederneiras. Parece uma palestra. Carol nas Tá Pederneiras. certo, mãe. Eu falo, foi. Foi. O povo é excluído desses grupos. Ué. Ótimo. Por quê? Você quer que eu seja excluído do grupo? Conseguiu fazer? Nós já vamos começar. Alice falou alguma coisa ontem? Você ela viu? Não, até achei estranho, porque não falou nada. Normalmente ela avisa, né? E a... Como que chama? A menina? Nunca lembro. Simone. Simone, né? Também estava super animada, achei Então, que... pra mim ela sim, sim. Ah, então elas devem estar chegando. Deve estar chegando. Já nós precisamos começar, né? Já tem um monte de Boa gente aqui, ó. Não, boa noite eu não consegui ver ainda, porque eu estou tentando. Boa Só noite, pedir para tá bom. compartilhar. A câmera lá tá pegando todo mundo? Eu tô compartilhando, nem tô vendo. Aí eu vou olhar e vou falar assim, cadê a G? Ou não dá pra aparecer. Você tá aí? Tô aqui, gente. Aqui tá quentinho. Que gostoso. Acho que já Deu aí? Vamos, podemos começar? Se faz a oração, a gente já... Enquanto eu só termino aqui, eu acho que é... Não, mas vamos começar. Mas a senhora Alice Deixa eu vai ver. tocar a campainha. É. Gente, só um minutinho. Almoço junto, tem que pegar junto ali. Isso. Esse almoço, dá pra colocar o fevereiro. Vem mais pra cá, gente. Cabe mais uma aqui, cabe 3 aqui. Uma ou duas pode ficar mais alta, não sei. Com licença, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Agora que você levantou aqui para ir lá. É. Tô que nem assim. É assim. Boa noite, boa noite. Abraçados, beijados. Olha, a casa cheia hoje. É,
feliz, né? Gratidão. Quero barro. Vamos. Pode fazer oração? Alguém para começar? Só que nós estamos esperando só a gente. Mas pode começar que já está A gente tava só esperando, vou dar mais um minutinho. A gente falou, não, pode começar. Aí eu escutei Bateu o carro. a porta. Bateu o carro não, né? Ô, doido. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esse dia vivido, por todas as oportunidades que tivemos, pelas bênçãos recebidas, pela nossa vida, pela saúde, pela paz, pela nossa família. Obrigada, Senhor. Abençoe a cada um de nós, a cada um dos que estão nos ouvindo, a nossa família, Senhor, tão abençoada que nos deu a oportunidade reencarnatória de refazermos os nossos destinos. Abençoe, Senhor, os nossos protetores espirituais e os protetores espirituais desta casa. Que as suas bênçãos possam se estender a toda essa vizinhança, a esta nossa cidade, a cidade que estamos alcançando neste momento através de nossos seguidores. E permita, Senhor, que os estudos decorram em paz, seguindo a intuição de nossos espíritos, bem amigos que aqui vêm nos auxiliar, nos ajudar e nos intuir. E assim, Senhor, certos da presença dos nossos mestres queridos, de Jesus, nosso divino amigo, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Hoje nós vamos começar com a palestra de ontem, né? E Madalena, tá estou de boca perguntando. fechada. Não pode se pronunciar. Não posso falar. A Madalena fez um monte aqui. Bom, deixa eu só dar os avisos rapidinho antes da gente fazer a palestra. Cadê você, Dani Arielo Saranholi? Fala oi pra Madalena. Oiê. Ó, Dani, a Gi, eu, o Ale ninguém conhece. Fala oi, Simone, oizinho. Maria Alice também ninguém conhece. Seu Wagner. Casa cheia. Bom, gente, só alguns avisos que vocês viram que a gente começou. Já tinha 80 e poucas pessoas. E teve muita gente que a gente ainda não conseguiu dar boa noite. Não vamos, provavelmente, conseguir uma a uma. Por isso nós pedimos para o pessoal que está sempre com a gente, Kátia, Madalena, Cássio, Gervásio, enfim, a Ana, Feliciano, o pessoal que sempre está com a gente, que puder ir ajudando, principalmente com as páginas, com os endereços das páginas, com o telefone do WhatsApp, a página, o canal no YouTube, a gente agradece. A Ana vai tentar anotar todos os nomes lá e a gente vai conversando. Posso só Então. dar um especial aqui pra Madalena, que já está aqui. A Cecília, nós estamos esperando você aqui. Nossa amiga Ceci, o Wagner está com a gente, a Marlene Maciel, nossa amiga também de Pederneiras, a dona Sônia e o nosso amigo, o Diego de São Carlos, né? Não, Diego de Araraquara. Araraquara. Diego de Araraquara, são todos bem-vindos, amigos da nossa Ah, tá vendo bastante gente. Mas aí, então, esse pessoal que está sempre com a gente, por favor, ajude aí. Nós vamos falar um pouquinho. Então, ó, Madalena e a Kátia, que sempre tem aí os telefones, já estão pedindo o WhatsApp, passa pra gente. Mas só dá o aviso de sempre, né? É só entrar na nossa página, curtir e seguir, que os avisos chegam para todos. Lá tem o lugar da mensagem inbox, para quem quiser mandar mensagem. Também nós conseguimos responder por lá, tá? Então todos esses canais ficam disponíveis. Para quem está vindo a primeira vez, entra na página Curte e Segue, que vocês vão ver. Hoje é estudo do Livro dos Espíritos. A gente abre a participação para os participantes da página, para os internautas, sobre as questões que a gente trata hoje, ou tenta tratar hoje.
Nós vamos tentar fazer 525 a 530, ainda no capítulo 9. O que não for referente diretamente às questões, e hoje nós vamos ter um monte de questionamento, como sempre, mas o que for fora das questões de hoje, tanto no atendimento fraterno como na página, no inbox, nós respondemos lá depois. A Beatriz está perguntando se nós temos no YouTube também. Também tem, Beatriz. Todos os estudos e palestras estão lá. Terminando o estudo, a gente deixa disponível, logo 1 hora depois, ele está disponível no Facebook também, no YouTube também. Tá bom? Bom, eu estou vendo um monte de gente que participou ontem. Aliás, bom, as duas não podem comentar, né? Ontem eu tinha falado para a Ana que acreditava que fosse essa a realidade, mas ontem foi a palestra mais vista do Amigos do Bem até hoje, com a maior participação. Nós tivemos ontem uma participação muito próxima, aliás, muito parecida com as do estudo, que é o que a gente sempre tem muito mais. Ontem nós tivemos quase 38 mil visualizações, participações indiretas e 9.500 diretas. Então realmente foi a palestra que teve a maior visualização, muito, muito parecida com o estudo. Foi muito igual a participação. Inclusive na página, né? Simone acompanhou com a gente ontem bastante. E aí eu acho que muito em função do formato, né? No fato de ser a mesa e acabar facilitando, as pessoas se sentem mais à vontade de participar do que o formato normal da palestra, né? Mesmo porque as pessoas já se acostumaram com a mesa do estudo, então eu acho que acaba facilitando, mas ontem foi muito legal. Mas aí nós vamos pedir a opinião de todo mundo. Tem muita gente que está aqui, a Madalena está falando que arrasaram, já tinha colocado ontem. E alguns avisos só, porque tem muita gente perguntando e muita gente nova. De novo, a Rosana está perguntando se é toda quarta. Rosana, e alguém embaixo também, a Regiane, perguntando se as lives são todo dia. Não, as palestras são às terças, com transmissão ao vivo e depois disponível no YouTube às 20. E quarta, o estudo dos livros dos Espíritos, também às 20, com a transmissão e depois fica disponível na página. Então, para quem assistiu, bom, Simone, quer começar você, palestra de ontem? Puxa, logo comigo. Está no lado esquerdo do pai. Da esquerda do pai. Boa, é porque o direito lá não pode falar. Então, o direito não tem direito à resposta. Se eu for falar tudo que eu tenho para falar, a gente vai tomar o tempo de hoje, né? Vamos resumir. Para mim, no meu pessoal, me ajudou bastante o que eu aprendi ontem, porque parte do que eu ouvi, eu vivo a situação em si. Apesar de ser uma filha que eu honro meus pais, independente de ter sido abandonada pelo meu pai biológico, mas eu aprendi bastante ontem e acredito que todo mundo que estava aí ao vivo assistindo a gente também deu para ter tirar uma boa lição de vida aí. Wagner, você conseguiu assistir? Não, eu Você estava num curso, né? Eu no curso cheguei tarde. Dani, você conseguiu ver depois? Eu consegui, assisti ontem. Foi muito legal a participação de todos. É um assunto que mexe muito, né? Tem muitas pessoas que passam por isso. E aí tem aquele julgamento, não entender o pai ou a mãe, né? Foi muito bacana, adorei. Gi? Sim, também foi muito bom, muito legal. Muita coisa que às vezes a gente, né, passa ou passou, né? E a gente começa a entender certas coisas que a gente não consegue entender até então, né? Porque na verdade eu apesar de ter meu pai e minha mãe, né, de ter tido meu pai até aos 21 anos e tudo, eu não sou muito ligada na minha mãe, né? Mas nossa, foi muito bom assim a explanação da Ana, assim, pra mim foi ela falando assim, parecia que tava falando comigo, assim, entende? E hoje é engraçado, né, que hoje talvez seja por conta de tudo, né? Idade, muita coisa chega com o tempo, né? É legal essa questão, assim, de eu hoje olhar pra minha mãe e já não sentir mais aquilo que eu sentia antes, assim. Não que eu não amasse ela, não é isso, não tem nada a ver. Mas é só assim, tipo assim, ela tá lá, eu tô aqui, que legal. Mas o meu pai era aquela coisa pra mim que eu, né? E hoje não. Não porque meu pai não está, mas eu olho pra minha mãe de uma maneira diferente, querendo dar a ela tudo aquilo. Claro, eu nunca vou conseguir dar a ela o que ela me deu,
mas pelo menos deixar ela tranquila, deixar ela, entendeu? Nossa, muito bom. Foi muito. A explanação foi ótima. Eu Precisava gostei. repetir, né? Precisava repetir, justamente. Mais alguma coisa? Na internet alguém viu alguma coisa aí? Eu estou olhando aqui por cima para tentar. Ó, o Paulo. Só o Gervásio fala que eu me emociono sempre. É. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito. Vou fazer o quê? Eu não consigo ser diferente. Ó, o pai do Boca está ao vivo também. Então, tem bastante gente aqui de Pedro Inês começando a participar. Então, deixa eu já dar uma boa notícia. Na verdade, ontem nós começamos a falar disso no final da palestra, né? Nós estávamos conversando, eu, você e a Melissa, a respeito do... O assunto é muito grande. A gente comentou que cada um dos itens, quer dizer que são 4, né? Na verdade são 3 mais as instruções dos Espíritos, que é muito grande e é o que iria dar muito comentário, né? Que é a relação de pai e filho, principalmente, que foram os questionamentos da maior parte das participações ao vivo ontem, né? E depois também. Nós brincamos que daria para fazer tranquilamente cada tema, cada item desse uma palestra ou até mais, né? E aí me surgiu a ideia e eu comentei com algumas pessoas e tal, e vamos pensar na possibilidade da gente fazer um seminário sobre esse tema. Um seminário, mas de novo, assim, nós somos meio metido a besta, né? Você, né? Da gente mudar o formato e fazer nesse formato de mesa. E assim, abrir uma roda de pergunta mesmo, 3 ou 4 pessoas que queiram participar, por exemplo, vocês que já participaram, que já trataram do assunto, e convidar mais uma outra ou 2 pessoas e fazer uma roda de conversa mesmo, aberto para a internet como a gente tem, deixar alguém tentando responder, né? E tratar desse assunto, né? Que é o que eu falo, eu acho que tem alguns assuntos que têm um interesse muito grande e as palestras às vezes acabam ficando muito espaçadas, às vezes tem muita gente perguntando, né? Ó, Michele, tá no YouTube, Michele, a palestra de ontem já está disponível. E eu acho que é um assunto, que nem o Paulo vai fazer esse final de semana, até dar um aviso, né? Nós vamos fazer a transmissão do Paulo e do Manu, que vão tratar de outro assunto que nós já discutimos, a Alice já fez sobre o assunto aqui, que é suicídio. E eu acho que deveria ter constantemente esse assunto sendo tratado dentro da Casa Espírita, porque é um assunto assustador no momento. E esse de ontem, a gente já tinha a expectativa de ter uma procura muito grande, de ter um interesse muito grande, e também é um assunto que eu acho que tem que ser tratado muito mais, né? Bom, ontem nós estávamos com meia dúzia de jovens e todos com problema de relacionamento com pai, com mãe, com filho, quer dizer, uma geração muito nova, já extremamente carregada com todos esses problemas, com esse monte de questionamento, né? Então, de repente, até uma forma da gente trazer esses jovens que a gente estava discutindo outro dia num grupo com o Marcelo, que faz o texto para a gente no sábado, de como trazer o jovem, eu acho que de repente é uma dessas formas, né? É a gente trazer a realidade do que cada um vive para dentro da doutrina espírita, né? Sem ser aquela coisa chata e maçante, né? Nas minhas pesquisas de estudo, né, não só do Evangelho, mas eu olhei várias palestras sobre o tema, várias pessoas sobre o tema. Tem várias vertentes que dá pra gente, por exemplo, os pais, um lado negativo, né? Assim, os pais que abusam de seus filhos sexualmente falando, maltratos físicos. Como que a gente faz esse amar, honrar o pai acima de todos, né? Honrar teu pai e tua mãe é complicado. Então, tem várias maneiras. Faltou muita coisa para ser estudada. Não, tem muita coisa para ser discutida. Bastante pergunta igual, parecida ontem, foi sobre a indiferença dos pais para com os filhos. Tipo, tratar um filho melhor que o outro. Como eu devo amar meu pai se ele trata melhor a minha irmã? Eu não. Tinha algumas perguntas, umas 3, 4 perguntas iguais, assim. Mas por isso, é só a gente pegar pela internet ontem e pela participação aqui. Ontem nós tínhamos 5 jovens e praticamente os 5 fizeram, não as mesmas perguntas, mas muito parecidas, né? A minha mãe não sabe demonstrar, o outro reclamou que tem um problema com relacionamento com a mãe e com o pai não liga e o outro liga, quer dizer, que são coisas do nosso dia a dia, gente, é da nossa realidade. Então eu acho que se a gente conseguir trazer, e aí de repente esse formato, o da mesa já funcionou, a gente percebeu que é uma maneira muito bacana, que o pessoal tem aceitado muito legal e participado muito, da gente fazer isso mais vezes. Aliás, ontem eu brinquei com o Romeu com relação a isso,
o que a gente está fazendo uma vez por mês, de repente nós estamos já mudando de ideia e fazendo 2 vezes, né? Porque a coisa está funcionando tão legal que a palestra é a mesma, né? Só que ela acaba se tornando mais agradável, aparentemente. Né? Ontem, a moça que veio me mandou mensagem só para dizer que ela simplesmente adorou. Até convidei ela para vir hoje. Falei que se não desse tudo bem, né? Mas que ela estaria convidada a participar. Mas ela falou que o primeiro contato com a doutrina... Aquela moça de lá? É, mocinha a que tava aqui de na cá. porta? Ah, sim. A que falou da filha, né? Uhum. E a outra também, é da primeira vez e elogiou bastante. Todos foram a primeira vez, na verdade. Mas, assim, se identificaram muito. Agora, não sei se é por causa do formato ou do assunto. Não, assunto, formato. A Melissa gostou muito. Depois conversei muito com ela. Ela foi uma que se animou muito em fazer mais vezes com a gente. E até nisso, né, Alice? Que quando a gente começou, a Alice foi desde a primeira vez com a gente. A ideia era da gente ter outras pessoas participando e a gente acabou ficando em 3 ou 4 até por falta de outras pessoas, até para não trazer outras pessoas de fora, porque a gente sabe que a gente conta sempre com os mesmos amigos para fazer palestra, né? Então a ideia a gente sempre falou de trazer mais gente, inclusive falei para a Melissa, como eu já falei para o Tavinho, já falei para todos eles, inclusive no estudo, né? O dia que quem quiser participar do estudo como é aberto vai ser uma felicidade para a gente, né? Ter mais gente. E o formato da mesa realmente eu acho que agradou muito e funcionou muito bem. Ele não sei se coincidiu do estudo acabar ficando parecido com o que a gente faz no estudo e o estudo tem dado resultado legal, mas a mesa ontem eu achei fantástico. Foi realmente muito bacana. Além da qualidade da palestra de vocês 3 ter sido realmente muito bacana. Não só a participação, mas a Gi comentou, a Alice trouxe outros livros e outros textos para vincular ao capítulo de ontem do 14 do Evangelho. A Melissa trouxe a primeira vez que participou, mas achei que foi super tranquilo, acabou se adaptando rapidinho ao formato e funcionou bem, né? Ela também tinha várias anotações. Então, tinha as anotações separadas de outros itens, né? Que é uma coisa... A participação da Simone foi especial porque ela trouxe Trouxe remeteu a várias pessoas. um questionamento que estava acontecendo de muita gente. Que é o que a gente se propôs desde o começo, né? A ideia do Evangelho, é claro, que o primeiro momento era a gente fazer que as pessoas se habituassem a ler o Evangelho, a lidar com o Evangelho de uma forma mais dia a dia, né? Mais corriqueira, mas não deixa de ser uma palestra para cada um de nós, né? Quer dizer, cada um que vem fazer a participação não é para vir para cá, e a gente discutiu isso algumas vezes, não é para vir para cá sem estar preparado, ler o trecho que está programado e achar que daí para frente a coisa vai fluir, né? A não ser que tenha uma mediunidade muito boa e alguém assobre, não funciona assim. E aí ontem foi muito bacana por conta disso, quer dizer, quem assistiu e participou, e esses foram os comentários na página, de que as 3 estavam sabendo completamente do assunto e preparadas para discutir o assunto. Tanto que surgiram questionamentos que provavelmente não estavam preparados porque não tinham perguntas prontas e a coisa fluiu muito bem. Foi claro e objetivo. É o que a gente sempre comenta. Vou aproveitar todo o estudo, estou eu, a Ana e a Maria Alice, que a gente sempre comenta. Até agora, graças a Deus, todas as palestras que a gente trouxe, eu acho que o Gervásio outro dia falou, tem algumas ruins, mas aí é gosto, mas todas que nós tentamos trazer, e a preocupação que a gente tem é que todos sejam extremamente embasados na doutrina, né? No que nós temos de codificação. Então, não tem muito como errar. Mas ontem, realmente, eu achei que foi uma noite muito, muito, muito especial e altamente produtiva, a ponto do que eu acho que a gente que a gente pensou em fazer, aproveitar o tema e aproveitar o momento para fazer mais alguma coisa assim. Coloca, sei lá, como as pessoas que viram a palestra, as pessoas que estão hoje, manda sugestões, você acha que é legal fazer, né? Eu acho que a participação de todo mundo é válida. O Gervásio está falando, Gervásio, verdade, você falou fraca. E é aquilo que a gente conversou, e a gente até discutiu a semana passada, eu usei o seu exemplo de novo, de que realmente é uma questão é aquilo que eu sempre comento, né? Eu gosto mais do jeito,
O tato é mais emotivo, o nasio é extremamente lúcido e seco, e aí é uma maneira de ir se adequando. Mas a preocupação é com o conteúdo doutrinário, né? Não é pra gente... E o Gervásio tem, eu acho um barato e eu concordo muito com ele, ele tem pavor de palestra com aqueles... Ele usa o mesmo termo que a gente brinca, com termos rebuscados, com um monte de floreio e tal. E aí, acho que a Simone acabou de falar, onde foi extremamente claro, objetivo e atingiu o objetivo do que era o tema, né? Vamos lá, então? Já tem alguém perguntando, né? Vai ter... Hoje ainda ninguém deu uma dura. Tem até uma pessoa que falou assim, eu achei o capítulo, não é o capítulo de ontem. Não, mas eu passei para ela aqui, 525 a 530, né? Livro dos Espíritos, né? Nós vamos repetir agora o tema, ali você vai começar. Hoje eu trouxe. Hoje você trouxe. E eu esqueci o meu. Então, só para a gente começar lá, ó, nós continuamos na parte segunda, capítulo 9, e a princípio a ideia hoje das perguntas 525 a 530. E o tema, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Só para a gente já não começar atropelando, como toda semana a gente acaba fazendo, porque as dúvidas elas começam antes da gente começar o estudo, da 525 até 526, 27, elas vão de novo se encaixando, né? Então muita coisa que vai aparecer na 525 na primeira pergunta, dá um tempinho só, dá uma respirada, porque eu acho que a 525A e a 526 dá para a gente fechar um raciocínio e aí a gente responder as dúvidas que eu acho que vão aparecer desde a 525. Tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir. Simone. Assim inaugura uma voz diferente. Uma voz diferente. Eu tô um pouquinho rouca também, mas acho que... Não, mas tá todo mundo, não tem jeito. O Gervásio está falando que o Acácio não pagou a internet. O Acácio... O Acácio ontem... negativo, Acácio. Não, o Acácio desde ontem, aliás, desde antes de ontem, o Acácio está com problema da cirurgia do cachorro. E ontem ele até achou que ontem não ia conseguir participar da palestra e conseguiu, então eu imagino que hoje ele deva estar correndo atrás do marujo lá. Aliás, vibrações para ele lá, mas desde ontem ele está enrolado lá. Tá? Mas provavelmente. Mas depois a gente. Mas Gervásio, depois a gente pergunta se ele pagou a internet. Né? Não, a gente vai fazer aquela vaquinha eletrônica. 525. Leia só ela ou leia tudo já? Não, leia ela e a resposta. Sim. Tá. 525. Mais alto. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham. Vamos lá? Quer comentar essa pra gente? Essa, na verdade... Ou quer fazer a 525A? Podemos fazer as duas, né? Porque aí tem um comentário também. Aí fica grande, né? Pode, então vai. 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Comentário de Kardec. Não, pera só um pouquinho. Vamos fazer essas duas aqui, ó. E aí, só pra gente já discutindo, que vai aparecer, né? Então, quer começar lá da primeira, Alice? Vamos. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Então, essa é a primeira pergunta que sempre, isso toda semana, né? Toda semana, e desde quando a gente principalmente começou a falar em espírito protetor, isso a gente tem discutido bastante, né? E aí, a resposta deles... Que seguramente, ou com certeza, por isso que te aconselho. Essa pergunta a gente amarra lá com a 185, né? Que ou com 455, com 459, né? 59, né? Que eles influenciam de tal maneira que são eles que vos dirigem. Então, né? É só para reforçar. Né? Na verdade ele cutuca de novo, porque lá na 459 já tinha resolvido o problema, né? Porque ele já falou que normalmente são eles que acabam fazendo com que a gente ande, né? Mas aí ele vem, lembra sempre, só para a gente não perder, que a Alice fez o comentário das duas questões que a gente já estudou, para quem está acompanhando, é que na verdade nós estamos continuando lá o tema, na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então na verdade ele está refazendo a pergunta agora em relação principalmente, se a gente lembrar de tudo isso que a gente estudou essas últimas semanas, né? Que a gente saiu de espíritos protetores, então aqui ele já está, né? É como se ele estivesse perguntando agora com foco nos espíritos protetores, se eles exercem influência sobre os acontecimentos da vida.
né? Aí exerce por quê? Porque eles nos aconselham. E aí a decisão de seguir o conselho ou não seguir o conselho é nossa, né? Então a gente... É o tal do livre-arbítrio. É o tal do livre-arbítrio. E importante, né? Só para reforçar também nesse aspecto, a gente conversou bastante esses outros dias, nas últimas semanas, né? Que esses, pois eles te aconselham, lembra sempre da tal da sintonia, tudo mais do que a gente já conversou, né? Mas nas de baixo nós vamos entrar mais a fundo nisso. Mas vamos fazer eu penso assim, porque os conselhos geralmente vêm do espírito protetor, dos espíritos simpáticos, né? Que vem nos dar algum conselho, né? Aconselhar. E a semana passada nós percebemos que normalmente nós não escutamos, né? Normalmente nós não queremos ouvir, né? Mas essa influência, né? Além dos pensamentos que sugerem, ele tem uma ação direta sobre a realização das coisas, me diz que sim, né? Mas que eles não agem fora das leis naturais. Ou seja, soltei um tiro, a espiritualidade não consegue desviar a bala. Alice já contou o fim do filme. Vamos embora. Não, mas por isso que eu falei, esse assunto, e essa é uma pergunta que vai sair, e a Alice já lembrou disso por conta exatamente disso. É o exemplo mais fácil. É o mais fácil. É o mais fácil da gente entender. Mas o mais importante da 525A, e depois no comentário ele vai deixar mais claro ainda, é a história de que não agem nunca, e de novo, aquilo que a gente sempre conversa. Esse nunca não está aqui à toa. Ele não colocou nunca de uma forma aleatória. Né? Então esse nunca é importante da gente entender que nunca é nunca, não é o nunca que nós falamos para os filhos. Ó, nunca você vai, e aí se ele chorar você deixa. Esse nunca... Nunca mais você nunca mais faz isso, senão eu te mato. Nem é nunca mais e nem vai matar. Então esse nunca, que é o que a gente sempre conversa, ele não foi colocado pela espiritualidade aqui por acaso, para ficar bonitinho na frase. Então tem influência? Sim. Mas não agem nunca fora das leis naturais. Então aqui nós podemos já aproveitar, antes que apareça algum padre ou pastor, e aqui ele já está eliminando o tal do milagre e um monte de outras coisas. Certo? Ou não? Certo, tranquilo. Sim. Lei natural, lei natural. Sim. Não pode ser derrogada por ninguém, só um. Que não vai derrogar porque não tem interesse. Eu posso usar a lei natural ao meu favor, e aí, mas não ou a favor do protegido, sim. E aí pareceu um milagre. Sim. Né? Mas na verdade foi um efeito natural, foram os recursos que foram... Exatamente, não, por isso que ele deixa o nunca fora das leis naturais. Isso é importante para a gente entender todo o resto do contexto, principalmente o exemplo que a Alice deu da bala, que vai acabar saindo, né? Que a gente vai comentar lá embaixo, inclusive eles usam esse exemplo. Eles usam o exemplo, né? Então vamos lá no comentário de Kardec. Lê, por favor. Comentário de Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve se manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é, e eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso, inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir, senão seus próprios impulsos, conversa sempre o seu livre-arbítrio. Observa. Só para quem está chegando a primeira vez, eu estou só curtindo. Hoje eu não vou conseguir escrever pelo número de pessoas, o nome na hora no caderno de oração, mas está aqui, tá? Depois eu entro um por um, vocês vão ver que eu vou responder. Agora eu não vou conseguir. Só para avisar. Tem bastante gente nova de novo. Não, então, mas aí, então, já que você deu o aviso, vai só respondendo o que é mais... E aí os nomes depois a gente anota. Tá? E só para avisar, a Madalena está ajudando e tal, só ir dando as dicas de
para quem está entrando a primeira vez, conseguir curtir e seguir lá para depois chegar o aviso das transmissões, né? Vamos lá, esse comentário, Alice, que aqui o Kardec ele tenta explicar, né? Porque a gente sempre acha que o nosso protetor espiritual ele tem a condição de aparecer com uma varinha de condão. Na verdade, nós queremos isso, né? Nós esperamos isso, né? Que tudo aconteça a meu favor, aquilo que eu quero, né? Aquilo que preciso. Mas eles não é desse jeito que é. Devia ser proibido histórias né? de madrinha, fada madrinha, de pequena. Que a gente quer tudo aquilo. Uma fada madrinha vem e arruma aqui, e arruma ali. Mas é importante querer sonhar, né? Então, aqui, o comentário de Kardec é assim: eu preciso encontrar agir, né? Não sei como, né? Ou reencarnamos e a gente vai ter que se encontrar aí, né? Para reatar nossa amizade. Então, dá a ideia, Gi, vai lá, frequenta tal lugar, aparece lá no Centro Amigos do Bem. Centro Amigos do Bem. Aí a Alice também olha na internet e fala, olha, tem aqui o Centro Amigos do Bem, né? Para que eu precisava olhar para os Amigos do Bem? Encontrei, né? Agir. Então é mais ou menos desse jeito. Isso são para os encontros dos casados, né? Das almas que deveriam se unir, né? Nesta vida, nesta encarnação. Reencontros outros de pessoas que são simpáticas umas às outras, que de repente, olha, encontrei fulano, aquilo parece que foi natural, né? Por quê? Porque a espiritualidade não faz nada para que pareça uma coisa do além. Sobrenatural. Né? Não faz o milagre, né, propriamente dito, né? Que nós conhecemos o milagre, né? Eu quero milagre. Então é assim, eu vou ao centro, Amigos do Bem, começo a assistir as palestras na internet, aí de repente eu sarei, né? Olha aí. Como foram os recados que a gente tem, e é o que a gente sempre comenta. Nós ficamos muito felizes, aproveitando o comentário da Alice, nós ficamos realmente extremamente felizes quando a gente recebe, e a gente tem, graças a Deus, recebido muito feedback positivo em relação a isso. Olha, a oração chegou, a Amanda falou daquele menino que a gente acompanhava. Vários comentários, não dá pra gente ficar falando um por um, que nós vamos esquecer de algumas pessoas que acabam nos mandando esses recados. E o que a gente sempre fala, claro que o caderno está no caderno de orações, o nome está no caderno de orações, que nós fazemos as nossas orações, mas aí eu vou aproveitar a deixa da Alice para justamente isso. Quer dizer, eu entrei, porque a gente já ouviu muito, inclusive nas transmissões. Nossa, achei vocês por acaso. Encontrei a página de vocês por acaso e assim, a Cássio foi assim, Madalena foi assim, e hoje são os grandes trabalhadores, Gervásio, hoje são grandes trabalhadores que a gente tem através da página, né? E essas mudanças, nós fazemos nossas orações, mas a mudança de hábito, de comportamento, que é o que a gente comenta, alguém que fica 1h30. Gervásio, isso mesmo, é o que o Gervásio está falando. Eu não acredito em milagres. Não é milagre mesmo. E nós vamos até voltar mais nisso, Gervásio, que a gente já conversou. Mas o que eu falo assim, essa mudança de comportamento, de hábito, de conduta, acaba facilitando o auxílio desses benfeitores que estão tentando nos ajudar o tempo todo. E aí, só aproveitando o comentário da Alice no comentário de Kardec, todos esses chamados, né, esses soprões aí que a gente recebe, essas influências, tá, sempre para o nosso aprimoramento moral, sempre para a nossa melhora. Então, o encontrar o Amigos do Bem, ou o SEAC, ou Eterna Amizade, ou qualquer coisa, essa influência que nós estamos sofrendo é de que isso provavelmente vai te ajudar a chegar em determinado objetivo, que aquilo ali vai te facilitar. Ou encontrar Alice num caminho que de repente não seria um caminho comum, no Amigos do Bem, que é um ovo, pode te ajudar como? Não sei, era um desafeto que estava afastado e eu consegui reencontrar, ou era alguém próximo e isso facilitou, foi um meio facilitador, mas sempre lembrando que esses impulsos, né, esses empurrões, são para que a gente melhore, para que a gente consiga caminhar. Eles vão tentando jogar a gente para o caminho correto. Lembra que a gente conversou bastante disso sobre os espíritos protetores, né? Eu sempre vou tentando orientar para o melhor caminho. Nós é que não queremos ouvir e tentamos fazer atalho. Exato. Então é nisso que ele comenta. Então, esquecer, e nós vamos falar lá na frente, né, do determinismo. Né? Mas eu tinha que casar com o Wagner?
Não, ninguém merece um azar desse, não é possível que isso já venha programado. Tinha que sobrar. Eu tô quietinho, eu queria. Graças a Deus. Quase escondidinho. Pois é. Mas esse determinismo absoluto, e isso nós vamos ver Ainda na... bem que nunca me Então. Não ia ficar bem assim. Tinha aqui na casa do quarto, mas a Dani me atrapalhou. Até, né, nós vamos usar, nós vamos legal a usar, história. nós vamos usar o exemplo da Gia depois. Mas é só para a gente, esse comentário todo, só para a gente entender de que eles vão nos orientando para facilitar esses reencontros. Eu prestar atenção, ele usa esses exemplos, né? Que a Simone leu, passar por tal lugar, chamar a atenção para determinado ponto, para alguma coisa que passaria desapercebido. O Gervásio colocou assim, pré-determinado na minha vida vocês. Minha irmã, aí bonito, hein? Já faz o depoimento, põe no Facebook que nós vamos divulgar. Já faz um vídeo aí que a gente já vai colocar na página. Esse é importante, esse comentário de Kardec, e que a Alice fez esse comentário em cima, e última frase, que a Gia adora, conservando o meu livre-arbítrio. Por quê? Que nós vamos falar 500 vezes, responsabilidade exclusivamente minha. Se ele tomar uma atitude, isso a gente discutiu muito, né, nos espíritos protetores, se ele tomar a frente e decidir a minha opção, quem responde por isso? Ele ou eu? Né? Quem colhe o fruto disso? Ele ou eu? Se ele tiver certo, qual o mérito que eu tive? E se ele tiver errado, qual a responsabilidade que eu tive? Quer dizer, eu fico isento de qualquer uma das duas coisas. Então, por isso, o que eles nos deixam. E aí lembra sempre do cercadinho, do livre-arbítrio, né? Eu tenho meu livre-arbítrio até onde a minha capacidade moral me permite ter. Se eu for fazer uma bobagem muito grande, eu estou dentro do cercadinho. A gente sempre usa esse exemplo, que eu acho fantástico. Quando você começa a andar, a mãe te põe dentro do cercadinho, lá você pode fazer o que você quiser, dentro do cercadinho. Por quê? Se ela tirar do cercadinho e você tem uma piscina, você vai cair na piscina, fatalmente. Então, o seu livre-arbítrio está dentro do cercadinho. Por quê? Para que você não cause nenhum estrago maior à sua existência e nem a dos outros. E esse livre-arbítrio vai aumentando, eu vou tendo mais liberdade de acordo com o que eu vou crescendo e entendendo mais fácil as coisas. A chance de eu cometer erro vai diminuindo. Exatamente. Né? Faz o comentário. Não, a Valéria me pegou de surpresa, a Jana já fala que eu me emociono, né? A Valéria fala um negócio desse. Encontrei através do Facebook da Ana Cristina Fernandes. Como? O Centro Espírita Amigos do Bem, ela conseguiu encontrar através do Facebook da Ana Cristina Fernandes. Provavelmente na alegria. Amiga comum comigo, presente com certeza. Puxa, assim, a Ana Cristina continua me ajudando. Dando trabalho. Continua dando trabalho para nós. Depois você só me explica se foi viu, Valéria? A gente tem Face, né? A gente conversa. Depois você me explica como que você chegou pelo Face dela, porque você conseguiu me emocionar. Só aproveitar para a gente ir para 526 que vai entrar. Não sei se a Alice vai comentar mais alguma coisa da 525A. Isso é outra coisa bacana. Não sei se aconteceu com a Alice já, mas comigo e com a Ana, que a gente comentou que algumas pessoas têm entrado no Face e perguntado se pode pedir amizade particular e não do Amigos do Bem para mim, para a Ana e tal, à disposição. Nós estamos... E, aliás, muita gente. É bem legal porque trocam frases, estudos que nós, às vezes, não temos acesso. A gente também manda estudos, então é bem legal. E às vezes participa de outros grupos, acaba comentando outras... aumenta o leque. E são pessoas... hoje nós temos alguns amigos que com certeza foram através do Amigos do Bem, através da página, através do centro, enfim. E hoje são grandes amigos, inclusive os dito cujos que estão na mesa, né? E até para reforçar assim, um pouquinho dos laços, Valéria Cândido, semana passada eu fui em reunião em Brasília e aí um dos amigos de lá veio conversar. Ô Alice, olha, nós falamos de você essa semana porque o fulano, eu não lembro do nome do fulano. Que entrou ao vivo aquele dia. Não foi aquele. Não aquele. É outra pessoa. Nossa. E a história da pessoa é muito interessante, que ele era um morador de rua. Lá a gente tem um trabalho com os moradores de rua. Ele se recuperou,
trabalha, tem carteira registrada, e como ele não consegue ir lá naquele centro, ele entrou na página dos Amigos do Bem e falou, né, para esse senhor que é meu amigo lá em Brasília, e eu estou assistindo lá no canal da Dona Maria Alice. Eu falei, mas o canal não é meu. É nosso? O canal não é meu, né? Mas achei muito interessante, né? Porque assim, como a espiritualidade vai cruzando os Vai nossos utilizando, né? Fora e vai esse, usando para o bem. a de semana todos, passada né? entrou uma pessoa de Brasília e falou: a Maria Alice tá aí? Esse era Que companheiro legal. de trabalho, e eu fui lá, almocei com as amigas de trabalho, mas eu não vi Josenildo. Não sei se ele está isso. no ar outra vez. É que esse senhor, não sei se é José, não sei o nome dele direitinho, então eu prefiro não. Né? O amigo dele é seu Delfos. Seu Delfos é muito amigo lá, e eles trabalham no sábado legal, fazendo né? sopa, para servir sopa na praça, justamente, né? Evangelizando aqueles que estão ali. É uma praça que tem muito gente, morador mesmo de rua, que usam drogas, mulheres que se prostituem, né? Então, todo sábado eles fazem a sopa, entregam a mensagem, fazem a leitura do Evangelho e depois que distribuem a sopa. E faz uma prece final. Todo de mão dada, numa praça pública, assim, a gente sai distribuindo mensagem, né? É um trabalho maravilhoso. E assim, a gente tem conseguido recuperar algumas pessoas, porque aí ele vai na segunda-feira, né? Na segunda-feira é o dia que eles são assistidos, aí eles têm direito a tomar um banho, a trocar de roupa, que a gente fornece roupa para eles, né? Sonho meu, sonho nosso. E aí eles se servem, né, de uma refeição para depois ir embora. E também tem leitura do Evangelho. Que bacana. Então, assim, eu fiquei muito surpresa, muito grata mesmo por esse senhor, né, dizer para ele, seu Delfos, que ele estava assistindo uma palestra, que estava acompanhando o canal da Maria Alice. Não é Maria Alice. Aí eu falei para ele, seu Delfos, você é de espírita, Amigos do Bem, não. Todo mundo. É nosso. Mas são a vida, né, cruzando o destino das pessoas. E aí todos esses exemplos caem exatamente no que você começou a falar do comentário de Kardec, né? E aí é exatamente isso. E sempre, que é o mais importante da gente sempre frisar, que é sempre para a evolução moral de todos nós. Sempre ele está preocupado em fazer a gente acertar. Essa é a função. Vamos lá no 526? Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer sob então uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz. Antes da gente, eu vou até repetir a pergunta, porque todo mundo faz. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, e ele está afirmando, né? Nós já estudamos isso, então eles têm ação, eles têm como manipular isso. Sim. Podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? E aí ele dá um exemplo, que é o exemplo que todo mundo dá. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe então uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É essa a pergunta. Essa ninguém nunca fez, né? Não. Então vamos lá, vamos para a resposta e depois a gente conversa? Não pode ir. E bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Aí vamos parar. Então, de novo, ele está repetindo lá da 525A, né? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria. Então, ele concordou com o que o Kardec já tinha afirmado lá em cima. Mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Certo? Que então, seria o quebrar mesmo. Então, se a escada ela é do metal inquebrável, o comentário é esse. Se ela é do metal inquebrável, pode um espírito chegar lá e quebrar esse metal? Essa seria a pergunta. Ele está usando a madeira para facilitar o entendimento, mas a pergunta seria essa. Se esse metal é inquebrável, o espírito tem a capacidade de manipular a matéria. É uma afirmação do Kardec e os espíritos confirmam. Então, se ele tem esse poder,
Ele pode ir lá e quebrar? Qual é a resposta dos espíritos? Ele poderia, sem derrogar as leis da natureza. Se é inquebrável, ele não vai quebrar. Certo? E aí ele vai continuar, que aí a gente vai conseguir entender melhor. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Aí ele aproveita lá o comentário de Kardec. Então eu vou intuir, lembra que sem o determinismo, que nós já fizemos, e aí nós podemos até usar o karma, que é eu adoro essa palestra do Richard, eu sou fã dessa palestra do Richard, que é uma coisa que muitas pessoas perguntaram nas outras semanas, né? Ah, mas não é o karma dele, ele morrer, de cair da escada, né? Por isso que tem a camiseta do Karmaí, da Perispírito, a gente voltou falando nisso, mas tem a camiseta lá do Karmaí. Primeiro nós precisamos lembrar que karma não é do espiritismo. Esse é o primeiro grande ponto, né? Não existe isso dentro da codificação, né? Hinduísmo, budismo e tudo mais. E o karma, se nós formos pegar como karma, o que diz o karma nessas outras religiões, eu não mudaria o meu fim, eu não mudaria a minha existência. O que iria contrário à lei de ação e reação, de tudo mais que nós estamos fazendo. Quer dizer, se eu não vou mudar, é o que a gente sempre conversa aqui. Se não vai mudar nada na minha existência, sento e espero. Se está determinado, se existe um determinismo e um karma específico de que vai acontecer tudo o que está programado, eu sento e espero. Eu não trabalho. Certo? Então, isso é muito importante, a gente se desvincular. E é claro que a palavra acabou virando um termo usual, mas né, muita gente usa como um termo coloquial, alguma coisa que serve para tentar explicar o que a gente imagina que seja karma. Mas no contexto dessas crenças, seria que está determinado e pronto. E aí nós vamos pensar em castas, que aí nós vamos voltar aqui. Aí vai completamente fora de lei divina, de tudo que nós temos certeza que é o que Deus usa para a gente conseguir fazer essa nossa evolução. Então o que ele quer dizer aqui? Quer dizer, eu uso a minha influência para que, lembra do gênero, né, das provas e das expiações, que não são também extremamente definidas, né? O gênero da minha morte eu já sei, né? Então eu vou tomar um tiro, eu vou morrer afogado, isso nós temos. Mas então o que ele está dizendo? Que esse espírito não vai pegar essa escada e cortar a escada para eu cair e morrer. O que ele vai fazer? Ele vai usar lá o comentário de Kardec, eu vou intuir para que você, por um desleixo ou por uma falta de prevenção e tal, você suba numa escada que vai quebrar, vai cair, porque o seu peso não aguenta, ou ela não está devidamente feita, ou tudo mais, para que isso acabe acontecendo. Né? A gente vê isso muito forte nos desencarnes coletivos, né? A pessoa perde um avião, né? Porque não era hora dela desencarnar daquela forma, e outra pessoa que estava programada para desencarnar consegue uma vaga, né, naquele voo de repente. Mas aí, né, tudo aquilo lá estava prestes a desencarnar todo mundo? Porque quando o avião... Sim. Nesse caso, né? Desencarne coletivo. Desencarne coletivo. Desencarne coletivo. O desencarne coletivo... caso de acidente de avião. É o caso lá da Boate Kiss, Brumadinho. Mariana, né? Foram todos desencarnes coletivos. Um grupo de pessoas que deveriam desencarnar, né? De uma certa forma, e em muitos casos juntas, né? É um resgate que elas vão fazer juntas. Elas estão ligadas de alguma forma àquele destino. Não necessariamente todos, como o exemplo da Chapecoense, que sobreviveu do mesmo acidente, os dois lá. Pois é. Mas morreu. Vai entender. Foi. Bom, mas isso é certeza, vai morrer mesmo. Mas aí era porque ele ganhou um espaço, né? Que nós comentamos. Ele ganhou mais um. Nós comentamos essa semana passada, inclusive. Ele tem mais uma semana. Nós comentamos a semana passada sobre esse assunto. Foi. Prazo, mas
Exato. Então, mas é isso, né? Essa é a forte intuição dos espíritos. Olha, né? Eu vi um caso lá desse de Brumadinho, se eu não me engano, que o rapaz trocou a folga, né? Ele trocou a folga com o colega. Tem uma frase do Richard que é muito engraçada, aproveitando a palestra do karma e aí das tragédias coletivas, dos desencarnes coletivos. Eu uno o desagradável ao útil. Eu pego quem precisava desencarnar, estava dentro daquela situação, uma situação que facilitaria, que é o que? Brumadinho. Você desencarnaria, provavelmente, naqueles momentos. Eu aproveito a deixa e vai. Eu pensei em resolve comentar um isso, problema. eu fiquei com medo de comentar não, mas isso, exatamente. eu pensei dessa maneira. É unir o desagradável ao Vamos útil. juntar aqui, Então, ó. e aí só tomar muito... Mais ou menos isso. E só tomar muito cuidado, que aí a Simone fez o comentário, que eu acho que ela pensou nisso, da gente, e aí a doutrina espírita está cheia de médiums superdotados e não sei o quê, de determinar de que aquele determinado grupo era tal grupo, não sei da onde. Por exemplo, eu estou falando isso porque toda aquela bobagem da Boate Kiss, que eram alemães, que eram nazistas, que morreram todos juntos, quer dizer, a primeira coisa que a gente precisa se despreocupar é o quem era, ou o que tinha. Quer dizer, Por quê, né? aquela situação, e outra, aquela situação foi útil para o espírito, isso nós temos que ter certeza absoluta. É muito difícil da gente aceitar as pessoas, e outra, nós temos que lembrar que tudo isso sempre, e aí nós vamos entrar nas leis naturais, que esses acidentes, essas tragédias fazem com que a evolução aconteça mais rapidamente. Nós podemos pegar vários exemplos. A lei de segurança com bombeiro em boates, por exemplo, mudou completamente do acidente da Boate Kiss para cá, em 15 dias. Quer dizer, então uma coisa que era completamente largada, acelerou o processo e se melhorou. A história de Brumadinho, os caras estão respondendo para você. E isso não quer dizer que o cara que era dono do boate tem que responder civil, criminalmente e tudo mais. Ou a Vale pela mesma coisa, o acidente aéreo a mesma coisa. Mas o que assim vai acontecer com as escolas Sim, também, com com tudo. os ataques das escolas. Exatamente. As escolas Então, as tragédias, isso é explicado pela espiritualidade para a gente, na lei de progresso, na lei de destruição principalmente, que esses acontecimentos, e hoje menos do que antes, se a gente olhar para trás, esses acontecimentos eram muito mais frequentes porque o processo de aceleração precisava ser mais rápido. Então eu causo... Por que nós temos os desastres naturais e às vezes uma reconstrução tão rápida? Guerras e assim por diante. Então nós precisamos sempre... É muito difícil para a gente ainda na condição moral que nós nos encontramos, achar que isso é para o bem de alguém. Nossa, mas como é que você fala que alguém que morreu soterrado em Brumadinho foi bom para alguém? Foi provavelmente para quem vai morar daqui para frente perto das barreiras, vai se exigir um monte de outras leis que quem sofreu acidente lá atrás não teve. E lembrando que esse espírito precisava passar por isso. Né? Então, além da melhora para a humanidade, para a coletividade, que é uma das funções que nós estamos vivendo em civilização, né? Nós temos que lembrar que para o espírito aquilo era o que precisava para ele. É que nós ainda não conseguimos enxergar isso como uma coisa natural. Além do nosso mundinho atual, né? A gente nós queremos só cercadinho. E nós queremos o que para nós nos parece. O Edgar é muito feliz quando fala isso, né? Nós achamos que sabemos o que queremos, né? Nem isso nós não sabemos na verdade. Nós não sabemos o que realmente é o bem para mim, né? Que é o que ele brinca com a história da Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, é o que eu quero, mas será que eu vou... É realmente o que seria bom para mim? Ou o meu estrago vai ser muito maior do que se eu ficasse pobre? Ou o que ele fala, né? Sobre quando alguém vai viajar, que a gente fala, vai com Deus, boa viagem. Aí ele fala, se ele chegar ao destino, Deus quis assim. E se ele não chegar ao destino, ele fez também uma boa viagem. Deus quis assim, é que a gente não olha assim. E o comentário é vai com Deus, né? Quer dizer, então quem sofreu acidente não estava com Deus? Amanda que está sempre com a gente, às vezes tem que ocorrer alguma coisa ruim para que outras boas tomem espaço. Meu esposo fala isso todos os dias. Tem uma frase que a semana passada, eu acho que foi a frase do dia no Amigos do Bem, que foi exatamente essa, né? Mas então, só para aproveitar isso da Alice, dos desencarnes coletivos, é um dos melhores exemplos, eu acho que é o mais fácil para a gente entender, mas o mais importante é a gente ter essa noção de que aquilo teve vários benefícios, embora
tenha culpa, tenha erro, tenha responsabilidade, tenha tristeza, tenha tudo isso que traz o desastre, mas nós temos que entender de que aquilo era necessário para aquele grupo, para aquela realidade, para aquele espírito, enfim. É a mesma coisa que a gente imaginar, né? Esses dias teve uma funcionária, perdeu um sobrinho, 20 anos, acabou de passar na faculdade, só fez assim, como é que você chega com um pai desse, aquilo que a gente sempre fala, como é que você chega com um pai desse e fala, mas era melhor para o seu filho isso? Não tem jeito de se aceitar isso no primeiro momento, gente. Não tem como, ninguém tem essa estrutura ainda, ou raríssimas pessoas, imagino eu, que tenha essa condição moral de falar, não, beleza, entendi. Mas, se a gente olhar e tiver a certeza e a convicção de que os planos são os melhores para cada um de nós, certo? Vamos lá? 527? 27. Tomemos outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore, o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo sobre ele? A pergunta é parecida e a resposta dos espíritos, eles já perderam a paciência com Kardec, né? Vocês vão olhar aí. Eu vi aqui. Vamos lá? E ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Ele usa o mesmo princípio da que ele tinha falado na 526, Tem né? uma pergunta que a gente já estudou, mas se quiser dar um rapidinho, gostaria de saber que ao desencarnar todos os espíritos vão para o umbral? Só para... Acho que essa pessoa entrou, a Josiane. Deve ser a primeira vez que nós já falamos sobre isso. Vai. E aí? Então, Ele fica até vermelho. É engraçado, né, galera? É um senhor fazendo uma coisa do navio que nós criou um problema. É sim ou não? Não seja grosso. É sim ou não? Não, se for sim ou não, não. Mas a imagem que nós temos e a realidade que nós temos, eu acho que é isso que ele está perguntando, porque provavelmente ele está se referindo a toda a obra de Chico, que é o referencial que a gente tem mais próximo em relação a tratar de umbral, né? O mais importante, só para a gente diminuir, mas o não, para mim, continua. Eu acho que a maioria de nós, a realidade que nós temos, moral, provavelmente, grande maioria, vai passar por essa situação. Lembrando que o mais importante para encurtar a história é de que o umbral não é espaço físico. Isso a gente precisa completamente tirar da nossa cabeça, da nossa imagem, tirar o filme, que é lindo, maravilhoso, que é a história, e que aquilo foi exemplificado para aquele espírito. A realidade... O Gervásio falou assim, quando eu tô com fome, eu já tô no umbral. Eu tô no umbral direto. É isso aí, é um estado de espírito. Exatamente. Então, o mais importante dessa história do umbral, que é uma pergunta que a Ana fez, porque sempre acaba fazendo, o grande trabalho é a gente desvincular a imagem que nós criamos e que foi foi apresentada, né, na obra de André Luiz, de que aquele era o umbral dele. É a realidade que ele estava vivendo naquele momento. Eu gosto de uma imagem do umbral mais real ainda para mim e para o que diz Kardec, que não trata da palavra umbral, né, mas a realidade que a gente vai se encontrar é a realidade que o meu espírito vai se encontrar. Para quem assistiu Amor Além da Vida, que não é um filme espírita, mas o umbral da mulher do Robin Williams, para mim, ela é muito mais palpável do que o do André Luiz, porque o do André Luiz ficou muito marcado na cabeça de todo mundo. Então todo mundo imagina um umbral com lama, com lugar escuro e não sei o que. Quer dizer, não. Aquilo que a gente usa sempre, por exemplo, se o meu umbral, se eu gosto, o meu umbral, por exemplo, é a Festa das Nações no show sertanejo. Quando eu desencarnar, o meu umbral vai ser esse, gente. Eu vou chegar lá, a hora que eu desencarnar, os caras vão me pôr dentro de um show sertanejo com 500 mil pessoas andando em cima de mim, falando alto, gritando na minha orelha. Esse é o meu umbral. E para outros é o céu. Então, na verdade, isso a gente precisa entender. A realidade do umbral de cada um é o estado de espírito emocional que eu me encontro.
Então é só para a gente tirar essa imagem de lugar específico, de lugar circunscrito. Isso foi uma maneira dele conseguir explicar qual era o estado mental que ele se encontrava naquele momento de desencarne. Lembrando que desencarnou desequilibrado, enfim, todas as outras situações que a gente passa. Se eu desencarnar extremamente equilibrado, arrumadinho, bonitinho e tal, o meu umbral provavelmente não vai ser aquele, naquela situação ali. Ou o quê? O meu umbral, tenho certeza, Ana, vai ter barata. Para outras pessoas, é uma coisa que não vai fazer nenhuma diferença. Não me atinge essa realidade. Né? Então, só para exemplificar, se a pergunta era essa, mas eu acho muito importante a gente tirar da cabeça essa história de lugar fechado e de que todos vamos exatamente passar a mesma situação. Por exemplo, que passou André Luiz na obra do Nosso Lar. Mais alguma coisa ali? Se ajuda aí. Que a Josiane está falando, a verdade, o umbral sempre nos mostra uma imagem escura, ruim, Josiane. Aí fica fácil da gente entender por isso, que são as coisas que nos afligem. E aí é o estado mental. Por isso que eu falo que do filme O Amor Além da Vida, o umbral daquele espírito, para mim ele era muito mais real e muito mais chocante do que o próprio André Luiz. Porque ela se encontra completamente presa aos medos, às angústias, ao fato de ter se suicidado e ainda presa a um monte de realidade. A Madalena está falando que ela aprendeu que todos passavam pelo umbral. Na verdade, todos vão se encontrar com a sua realidade, com a sua consciência, né? Que então não é um lugar definido. Tem uma linha que fala que a região umbralina, ela está... Aqui na Terra, nós já estamos, inclusive. Em torno da Terra, né? E que se eu vou para algum lugar além, eu vou atravessar o umbral, né? Essa é a lógica desenvolvida por um grupo que eu conheço. Tem para onde correr. Por quê? Porque eu não preciso enfrentar o umbral da forma que André Luiz atravessou. Que é o que ele acabou de falar. Exatamente, porque o meu pensamento, que é o que ele falou, né, é só para explicar essa linha, porque de repente fica essa dúvida. E tem muito. Falaram que todos vamos passar no umbral. Você vai passar. Só que você não fica no umbral, né? Você, né? Porque o seu interesse, minha condição moral já não está ali. A minha condição moral não está ali. Então, o mais importante, eu acho que a pergunta é essa para muita gente, é a gente desvincular. Esse é o primeiro grande passo. É desvincular essa imagem que ficou de que o meu umbral, o umbral seu, de todo mundo aqui, é aquele do André Luiz. Num pântano, sofrendo, com gente escura, com gente... Não, tem pior. Tem muito tem pior. Caverna, tem muito pior. Tem muito pior, mas tem o que a Alice falou. Depende de mim não passar por essa situação. Se a minha condição mental, minha condição moral não tiver presa a isso, e a Ana comentou agora há pouco, realmente a minha condição mental, eu não tenho que passar. Gente, nós precisamos largar, pelo amor de Deus, a doutrina espírita precisa estar na hora, mais do que na hora, a gente discutir isso toda semana, de desvincular a imagem de sofrimento da doutrina espírita. Nós falamos de uma doutrina consoladora e nós ficamos nos apegando o tempo inteiro em coisa ruim. Se a gente trabalhar, se a gente desenvolver moralmente e acelerar o passo para o melhor, mas isso foi embutido, aquilo que a gente conversou semana passada. Nos convenceram de que nós precisamos ter medo de Deus, nos convenceram que nós precisamos ter pavor dos castigos que Ele vai fazer se eu falar palavrão, se eu fizer sexo, tudo isso foi embutido em várias existências, não é dessa. Lembra que nós não tínhamos a doutrina espírita, provavelmente nenhum de nós viveu, não conheceu a doutrina espírita na última encarnação. Então, na verdade, isso nós precisamos tirar da nossa cabeça. Se nós estamos falando de uma doutrina que nós acreditamos, que nos esclarece, que nos facilita a evolução moral, que nós temos um código de conduta perfeito para seguir e um exemplo moral mais do que dito pelos espíritos, nós temos como acompanhar. Nós estamos mais do que na hora da gente parar de ficar rodando em sofrimento. Que vai ter que fazer uma palestra. Aqui está assim, o umbral é gelado, frio e turbulento. Que tive um sonho que tinha espíritos zumbis rasgados, mulambentos, e vinha em minha direção. Daí tentei fugir de lá, não conseguia porque meu pé estava atolado na lama. Quer dizer, essa que você acabou de falar. Está... o que está na mente. Isso, ficou muito marcado. A mente é muito importante, a nossa mente, no encarar, né, os nossos desafios, tá? Então,
eu preciso me preparar sim para o desencarne, para ver o que eu vou enfrentar. Mas eu tenho que pensar que eu tenho meu espírito protetor. Lembra que André Luiz estava no umbral e ele conseguiu ser salvo quando ele fez uma prece, mas os espíritos estavam ali àquela hora? Não, eles estavam ali há muito tempo esperando que ele se abrisse para receber o socorro. Né? Então, assim, a gente precisa lembrar que a gente tem que se abrir para Deus. E aí, reforçando a palavra de Alexandre, não pensar no mal, né? Porque o mal já tem sua vida própria. Eu não alimente o mal em seu coração, nem em sua mente. Alimente as coisas positivas, né? Do que é que eu vou encontrar? Dos meus parentes que virão me receber, daquelas almas queridas que eu tenho tanta saudade e ela vem me receber. Agora, por que eu não vou encontrar essa pessoa? Por causa do medo. E trocar esse medo, Né? trocar esse E medo aí- pelo trabalho, né? Exato. Trocar esse medo por mudança de comportamento. Que é aquilo É que o a gente... preparo. Sim, né? eu mudo o preciso comportamento. preparar. Que uma vez eu acho que o Anderson estava assistindo, e em uma palestra a gente comentou que eu não gosto da palavra reforma íntima, e a doutrina espírita fala o tempo inteiro. Eu acho que transformação para mim é muito mais... Me chama mais para transformação do que reforma. Eu não gosto de reforma por causa da engenharia. Sempre tem uma coisa errada em reforma, é sempre alguma coisa nas coxas e tal. Então acho que transformação para mim é mais... Reforma íntima também. não é? Então eu acho que transformação... Por quê? Porque transformação eu mudei. É que a reforma você constrói uma parede, às vezes você quer mudar Então. de novo e você tá sempre mudando. Não, então, mudando. mas aí você calça, né? A reforma para mim ela não ficou muito bom esse Tipo assim, negócio que aqui. for pra mim, assim. Põe um vidro ali, põe um toquinho e resolve o problema. Não, na verdade eu precisava tirar esse vidro inteiro e pôr outro novo. Isso é transformação, né? O Aleuto falou, nossa, você não gosta de água com gás. Aí eu cresci falando, não gosto de água com gás. O Aleuto falou, começa a tomar, você vai ver como é gostoso. Aí outro dia meu irmão falou, mas você não gostava de água assim... Ué, mudei, gosto de Por que a água gente com não pode gás. mudar, né? Pois é. E a gente Mas eu vou aproveitar. Alimentar coisas boas, alimentar pensamentos positivos é muito importante para todos nós, que é se ligar com o que é positivo e não se ligar com o que é negativo. E o medo é uma figura assim tão importante, né, vamos dizer assim, que na espiritualidade tem curso para você eliminar o medo. Por quê? Porque o meu medo, embora eu já esteja perfeita, me faz voltar, cair de novo. Porque lembra que a gente é vibração. Se por um momento sequer eu deixar o meu pensamento cair, eu caí de vibração, eu caí em outra onda. E aí eu posso sim atravessar o umbral. Sim, é porque aí é a minha influência. É o que lembra, gente, é a mesma coisa que a gente vem conversando toda semana, nós vamos repetir. Nossa, hoje a gente não tinha falado nisso. É a minha sintonia. Eu sempre vou sintonizar com os meus afins e com a minha realidade. Né? Então, quer dizer, é só a gente pensar nisso. Então, por que eu falei dessa história de que a doutrina ainda está melhorando, mas ainda fica patinando em relação a isso, em medo, em umbral. Gente, vamos mudar a conversa. Tá aí, ó, o Evangelho, para quem quiser seguir. Nós estamos falando que foi linda a palestra ontem, nós falamos de um assunto extremamente acalentador, esclarecedor e não sei o quê. E nós vamos ficar falando de umbral? Vamos ficar preocupados com umbral? Vou usar o da Alice. Se eu estiver me melhorando moralmente, se eu estiver crescendo, se eu estiver vivendo cada dia melhor o amor, eu não preciso me preocupar com umbral. Eu não preciso me preocupar. A sequência natural. Qual que é o grande? Aí vou usar vocês duas falaram a palavra. Qual que é o grande problema de desencarnar, de morrer? Medo. Eu não sei o que tem do outro lado. Nós sabemos, nós já temos essa informação. Nós somos extremamente privilegiados. Nós já sabemos como é que é. Então, se nós sabemos como é que é, nós já podemos ir preparados. E aí, o que é ir preparado? Aquilo que a gente brinca e fala a sério muitas vezes, o que acreditava que ia ficar dormindo até o juízo final, e a hora que passa para o lado de lá, se depara com a mesma realidade, esse vai tomar um susto, que vai dar até... Esse até se localizar, tentar se organizar para começar a andar de novo, quer dizer, nós já sabemos disso. Nós já temos essas informações extremamente destroçadas para nós, esmiuçadas. Quer dizer, é só seguir. E aí, se não quiser, quem está assistindo não quiser seguir Livro dos Espíritos, segue o Evangelho. Segue o que Jesus falou lá, está lá a resposta prontinha, vê de Jesus. Pronto, acabou. Faz só isso.
Esquece a doutrina espírita e faz. Está resolvido o problema. E aí não preciso me preocupar com o umbral, não preciso me preocupar com o inferno, não preciso me preocupar com penitência, não preciso me preocupar com pecado, com padre, com pastor, com palestrante espírita. Não preciso me preocupar com mais nada disso. Que, aliás, isso é a mentalidade que nós precisamos ter dentro da doutrina espírita, né? A hora que nós conseguimos viver essa realidade, não precisamos de doutrina espírita, não precisamos de catolicismo, não precisamos de nada. O dia que a gente conseguir conviver harmoniosamente, amando uns aos outros, eu não preciso de nada disso aqui. Preciso de Deus. Preciso acreditar e continuar seguindo lei natural. Aí eu lembro do Papa. A religião é Deus. Sim. E outro dia, fantástico, de novo um outro pronunciamento dele, acho que foi sábado ou domingo, que parem de tentar catequizar os outros. Parem de tentar convencer os outros a acreditar em religião. Volta lá na história, acredita em Deus. Segue lei natural, segue a lei divina e está resolvido o problema. O Papa está falando, gente. Não é o Kardec, para quem não... Aliás, quem não foi assistir o filme vai assistir o Kardec, que é bom. Continua. Ainda tá. Continua, mais uma semana. É a última semana? Não sabe, tá indo, o negócio sempre bem. Enquanto tiver público, eles vão alimentar. Vamos segurar. Acabou minha... Mas está indo super bem. Vamos lá? Acho que nós vamos conseguir hoje de novo, hein? Vai nada. Vai sim. Vai não. 527, é isso? Eu li aqui em Então, essa que nós fizemos do raio, que foi tudo isso que nós aproveitamos Aí eu o tiro, cortei né? com o karma. O karma aí. De karma aí. Mas aí, ó, 528, nós não vamos conseguir. A 528, 528 vai entrar no que a Alice contou o fim do filme lá no comecinho do estudo. Pessoa que atirou primeiro. Então vamos lá, 528, que também é uma pergunta que toda hora tem. Vamos lá? Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar? Ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria? Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória. Você vai ver o que vai ver agora. Bom, vamos lá. A 528, eu acho que ela é muito parecida com a 526, que a gente já tinha comentado. Então, na verdade, ele faz 3 comentários que todo mundo faz até hoje, né? Em relação a isso. Então, um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa de raspão sem o atingir. Esse espírito benfeitor pode ter desviado o tiro? É essa a pergunta. Fui dar um tiro em alguém e o tiro não acertou. Esse espírito que me intui, que nós acabamos de falar, que ele participa, ele pode ter desviado o tiro? É essa a pergunta que ele está fazendo. Se o indivíduo não deve ser atingido, de novo presta atenção na palavra, né? O espírito protetor lhe inspira o pensamento de se desviar. Ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo ou atrapalhar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria. Certo? Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. O que ele está falando? Eu atirei, lei natural. Como é que a bala vai? Ela tem uma ação que dispara o cartucho e ela vai andar a velocidade tal, em linha tal, porque a velocidade do vento, a velocidade da atmosfera e a gravidade permite que ela ande. Se você der um tiro daqui reto, ela vai cair daqui a tantos metros, porque a lei física me diz que é assim. Certo? É isso que ele está dizendo. Lei natural. Então, se a bala foi disparada, ela vai andar nessa direção. O espírito não vai chegar aqui a soprar, como a gente vê em alguns filmes, para desviar a bala. Matrix. Certo? Então é isso que ele está falando. É exatamente isso que ele fala. Agora, se não é para acontecer, isso ele está dizendo que se esse indivíduo não é para ser atingido. Então, se ele não é para ser atingido, eu vou intuir para ele. Tá de lado na hora que essa bala for sair, ou eu vou atrapalhar, eu vou intuir o outro, vou soprar no ouvido, vou fazer o outro desviar, se o indivíduo não deve ser atingido. Então é essa a resposta, tá? E aí até agora não saiu, mas aí se sair a gente responde, que eu estou demorando, da bala perdida, né? Existe bala perdida?
Ninguém respondeu, Né? né? E aí, existe bala perdida? Se eu disser que existe bala perdida, eu vou dizer que existe o acaso. E Exatamente. aí, né? O acaso não existe, mas existe o acaso. Tem o acaso, mas o acaso não está lá. Vez, ontem você falou, nada é o acaso, todas as vezes eu tenho Ele que fala. falar do acaso, mas existe o acaso. Né? Não, então Pois pode continuar, Alice, que é importante a gente falar isso porque vai sair essa questão e é uma questão corriqueira, né? Principalmente quem mora no Rio de Janeiro aí, tá? Pois é. É a mesma coisa do indivíduo lá que deve perecer, deve desencarnar daquela forma. É o tal do usar Ele útil ou agradável? está- Usar Não, a útil ou situação desagradável. ao É desagradável. útil ou desagradável, né? Então, eu preciso desencarnar naquele dia, naquela hora, estou no lugar e na hora em que isso vai acontecer, né? Então, o que a gente costuma dizer, estava no dia e na hora errada, né? E no lugar errado, né? Não está no dia e na hora e no lugar errado, ele está no dia e na hora e no lugar certo. Mas é a mesma coisa, mas é muito É a difícil. E aí volta para a realidade da gente. Vamos trazer isso, nós estamos falando... A gente entender que uma criança desencarna com uma Exatamente, bala principalmente perdida, né? nessas situações. Quer dizer, mas uma criança estava andando lá e tomou um tiro. E a gente ainda não consegue entender que essa criança não é uma criança, isso é um espírito. Né? A gente ainda não tem essa noção. É muito difícil para a gente ainda Mas fosse assimilar um tiro, essa seria ideia. um atropelamento. Então, não, e se caído. fosse um bandido que tomou um tiro, tudo bem. Né? Pra gente. Na nossa realidade. gente A acha bala que perdida, é se presente. pegar um outro bandido... Ainda fala bem feito. É, já aí fala o bem outro- feito. Se pegar no outro bandido, tudo bem. Então, essa dificuldade a gente tem. Mas aí é o que a Alice falou. Então, não tem pessoa errada no lugar errado. Tem pessoa certa no lugar certo, que era aquilo que era para acontecer. Previsto pela lei divina. E não quer dizer, só aproveitando a deixa, isso não quer dizer também, que a gente já ouviu em várias palestras espíritas, que o que levou um tiro provavelmente tenha assassinado alguém com um tiro na outra encarnação. Porque senão eu estou fazendo um círculo de assassino. Eu te matei, então na próxima você volta e mata alguém. Então eu estou te condicionando obrigatoriamente a ser um assassino na próxima. Porque se eu morri com um tiro, eu preciso matar alguém com um tiro. Então eu te condicionei, aí você não tem uma responsabilidade sobre isso. Na verdade, o que a justiça divina faz é aproveitar, né, o Situações, momento, né? a situação daquele que tem o desejo de matar alguém, está usando a arma, então ele deseja mesmo matar alguém, né, juntando aquela peça em que precisa passar por aquela situação, né? Deus jamais diria assim, ó Simone, você tem que matar a Ana. Você vai ser assassino. Você vai matar a Ana, porque senão eu vou destinar pessoas a ser criminosos e outros que vão ser os heróis, os coitadinhos, né? Aí eu vou definir as peças do jogo. Não, a peça do jogo existe aqui, né? O que eu fiz? Catei o recurso aqui e coloquei aqui próximo para que se cumprisse o que precisaria ser cumprido. Seja por uma necessidade dele como expiação, seja por uma necessidade dele como uma reparação, ou mesmo... Lembrando que, de novo, eu preciso aprender, se eu cometi um equívoco desse, e eu volto para reparar, para expiar, enfim, e se eu fizer isso através do amor, se eu aprender isso, eu não preciso sofrer. Então, isso a gente precisa bater toda vez e o tempo inteiro. Eu não preciso sofrer para aprender, gente. É que nós somos extremamente cabeçudos e teimosos, e a maneira que nós escolhemos é o erro, é o equívoco, é o atalho. Então, nós escolhemos. Agora, se eu conseguir fazer com que esse processo de expiação, que esse processo de reparação, seja através do amor, está resolvido o problema. Senão nós vamos viver a lei do talhão. É olho por olho, dente por dente. E isso nós já passamos. Nós já evoluímos, nós já entendemos que não é assim o processo. Né? Sim. Pode tirar. Vamos lá? 529. Que se deve pensar das balas encantadas? A que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Quer que ele o 529? Não, então, essa 529, eu acho que a gente pode até nem, assim, não que não dê muita importância, mas lembrar que isso, na verdade, está se referindo àquela realidade, no momento que tinham muitas lendas, muitas coisas
que faziam em relação à magia e tal, que hoje a gente já conseguiu dar uma acelerada. Embora ainda a gente tenha os processos de amarração, eu ia falar o nome de alguém aqui de Pederneiras, mas é melhor não. Então, é assim, então, para a gente é a mesma coisa que a gente pensar no duelo, né? Quando a gente estuda a questão do duelo, para a gente já está um pouco mais distante do que a gente conseguiu, graças a Deus. Duelo a gente não consegue mais aceitar. Né? Então já não faz mais parte, né? A gente não consegue nem trazer muito para a nossa realidade. A gente consegue ainda porque a gente consegue ver filme e tal. Mas para o dia a dia a gente já conseguiu desvincular superar essa realidade, né? E aqui os espíritos deram uma chamada também, né? Que o homem gosta do maravilhoso, Sim. mas não Espetaculoso, se contenta com as maravilhas da natureza. natureza. Quer dizer, a gente devia olhar mais, né? Para as maravilhas da natureza. Então nós temos tanta coisa boa e a gente fica se preocupando foi com uma que... chamadinha. Fui até Chamadinha não, né? Fui até ver minha orquídea. Vamos lá? 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer, se há retardamento ou empecilho, e por sua vontade. Acho que faltou acento. Por sua vontade. Então, mas vamos repetir aqui, 29 a resposta, porque aí eu acho fantástica essa daqui. Eu gosto dessas duras que eles dão. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejo contrário? Os espíritos que dirigem a vida, os acontecimentos da vida, como nós discutimos agora há pouco, com que esses espíritos que já estão num patamar melhor do que o nosso, e nós já estamos num patamar, lembra sempre disso, nós estamos num patamar melhor do que os que a gente tem que ajudar, e assim sucessivamente, né, para frente e para trás, que estão preocupados com a evolução, com a nossa melhora, se outros espíritos que são contrários a isso podem interferir em relação a isso. E a resposta dos espíritos eu acho fantástica, de novo. O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. É a mesma coisa que Jesus disse, né? Nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento. Então, nada acontece em nossa vida, aí a gente volta lá para o acaso, né? Que não tenha sido permitido por Deus. E se Ele permitiu, é porque existe um motivo, que a gente pode não entender, né? Mas que existe um motivo divino por trás disso. E aproveitando de novo o Dalice, para a gente sempre lembrar que essa frase não é para ser interpretada como algumas religiões tentaram nos convencer do determinismo. O que ela quer dizer, o que ele quis mostrar para a gente nessa frase é que o acaso não existe, que Deus está com a mão embaixo. Eu sei o que está acontecendo, vai. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer que independente de qualquer coisa vai acontecer o que Deus programou. É isso que ele quer dizer. E o programou que eu falo nas nossas escolhas. Se nós temos livre-arbítrio, se nós conquistamos o livre-arbítrio, eu posso mudar de opinião. Eu comecei a trilhar meu caminho completamente equivocado. Mudei de opinião, consegui descobrir que eu estou no caminho errado. Ia dar bobagem, ia fazer besteira grande. No meio do caminho eu consegui entender que, peraí, eu mudei. Mas então, Deus não sabia que você ia mudar? Ele me deu todos os mecanismos para isso. E aí eu, com a minha escolha, vou e determino a minha mudança. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que a tal da folha não cai e se Deus não quiser, você não vai mudar porque você não vai mudar. Não, ele me deu a chance de fazer a mudança. Nós não podemos partir dessa frase para, de novo, a história do determinismo, né? É assim, ponto final. Senão nós não vamos ter responsabilidade nenhuma nunca. Né? Se já está determinado por Deus que eu vou ser assim, não, o Alexandre vai ser errado. Esse vai nascer torto e vai morrer torto. Então... Existe um determinismo, né? A morte. E o momento dela. Não. A perfeição. A perfeição, sim. Achei que você estava encarnado. Porque o encarnado isso é outra coisa que eles falam pra gente o tempo inteiro, né? A gente fala que é a morte, mas a morte pode ser prolongada, pode ser antecipada. Mas esse momento é o único determinado, esse momento, né? É o único que pode acontecer. Agora,
uma coisa que é determinada por Deus é que todos nós seremos perfeitos um dia. E desta nós não podemos. Não, essa não escapa. Essa não Que escapa. bom, né? Eu queria sugerir que a eu ia falar 5h30 vai dar muita demanda. Melhor deixar para a semana que vem. Que horas são? Olha, 9h32 no meu. Deve ser 9h30 em ponto. Não, então é porque não vai dar. Não, é a pergunta, né? Não, depois não dá pra fazer correndo também. Não dá para fazer correndo, tem comentário, isso aqui vai dar a pergunta. Não. Então vamos. Então, gente, só Deixa eu dar para. uma explicação antes de... Teve uma... Agora meu celular morreu. Teve uma pessoa que pôs assim a pergunta: eu tenho muita enxaqueca, isso pode ser de fundo espiritual? Eu respondi assim: procure a medicina primeiro. Eu quis dizer que a gente não pode deixar de lado os médicos, a medicina, achando que tudo é espiritual. Porque de repente você está com um problema grave, você pode estar com uma coisa séria e você está deixando para depois, até um desleixo com a vida que Deus te deu. Não é falta de doutrina. Até eu não entendi direito. Ela colocou: olha, Madalena, cadê a doutrina nisso? Não é isso que eu quis dizer que eu coloquei. Procure a medicina. Aquela me perguntou: isto é isso é espiritual? Falei: procure primeiro a medicina. Depois você pode, se for a causa física, você pode ter os dois tratamentos, mas na medicina tem que andar em primeiro lugar junto com, depois vem o espiritual. É muito sério isso, as pessoas largarem em tratamentos ou não irem ao médico no achismo que pode ser tudo espiritual. Isso é um recado. Joia. Eu só vou responder, o Marcos já tinha questionado isso, mas ele acho que aproveitou o comentário da Alice. Como vai ter perfeição se pode ter uma pessoa sadia e outra com problema? Marco, isso a gente até comentou outro dia, e a Alice pode comentar mais, e a gente pode fazer. Isso, o tempo para chegar nessa perfeição é de cada um. Não é nesta vida. Nessa tem chance. Não, porque nessa... ele está falando dessa vida, né? Um uma passagem. E o tempo é de cada um, né? Ainda eu vou demorar muito mais do que você e assim por diante. Mas, inevitavelmente, nós chegaremos à perfeitibilidade, que eu gosto dessa palavra. Perfeito só tem o cara. Né? Nós somos perfeitíveis. Então aí nós vamos... Porque nós somos isso, nós já discutimos várias vezes, gente. Nós precisamos partir de um princípio muito simples para a gente conseguir explicar isso que a Alice falou. Ele é perfeito. Se eu sou perfeito, eu não crio nada imperfeito. Simples. Sim. Nós precisamos entender isso. É muito difícil ainda, porque nós vemos ainda um monte de mazela, um monte de coisa complicada. Mas se eu fui criado por algo perfeito, não tem como eu ser imperfeito. Isso serve para todas as religiões. E eles penam muito para conseguir explicar isso. Sem a reencarnação, sem as múltiplas existências, fica muito complicado de eu conseguir justificar isso. Por quê? Porque vai cair no que o Marco falou. Mas um é perfeito, feliz da vida, vive uma vida perfeita, e o outro é um desgraçado. Vive numa miséria, tem problema físico, tem problema mental. Esse perdeu um filho com 3 anos de idade, e esse tem 4 filhos na faculdade, que são lindos, maravilhosos, com netos perfeitos, com uma família perfeita. Claro que se você olhar com uma existência, realmente aí nós temos que questionar todas essas características que todas as religiões dizem de Deus. Perfeito, onipresente, justo e bom. E aí os entes não precisa, mas se nós pararmos só no justo e bom e trouxermos para essa realidade que ele questionou, já não dá para acreditar em Deus. Só nessa, só no justo e bom. Não precisa nem pensar em misericordioso, em perfeito, em nada disso. Se nós trouxermos essa realidade que você está falando, de justo e bom, aonde está a justiça? Eu trouxe um filho torto para você e dei um filho perfeito para você. Nós não conseguimos achar justiça e bondade nessa realidade que nós temos. A doutrina e a reencarnação e as múltiplas existências conseguem nos dar essa certeza. Se ele é perfeito, ele vai fazer seres perfeitos, simples e ignorantes, que vão chegar à perfeição. Esse caminho e essa trajetória, problema meu. Quanto eu vou correr para chegar nisso, problema meu. O quanto eu vou sofrer para entender que eu preciso fazer algumas coisas para acelerar o processo, escolha minha.
E aí acabam todas as fantasias que nós brincamos lá no começo, das fadas madrinhas, de não sei o que e tal. Não tem passe de mágica. E aí vamos usar as frases prontas. Natureza não dá saltos, nós não vamos dar saltos na evolução, então a pressa é minha de chegar a essa perfeição. E chegar nessa perfeição porque é mais legal ser perfeito? Não, porque eu aprendendo a amar, chegando à perfeição, eu sou feliz. O destino que o Pai criou para ser feliz. Então acaba com a papagaiada de um monte de professor de espiritismo que fala que quanto mais eu sofro, melhor é para Deus. Só se for para o Deus de outra que eu não conheço. Porque Ele me quer feliz. Ele fez todos, se Ele fez todos para serem perfeitos, e a perfeição, segundo a definição, é a felicidade, então não tem como errar. Não tem como a gente desvincular essa ideia de realmente essa imagem de Deus ao amor que Ele tem ao ponto de ter criado todo mundo exatamente igual, partindo do simples ignorante para chegar à perfeição. Isso, para mim, é extremamente racional, e aí eu consigo encarar esse Deus com todos os atributos que a gente escuta em todas as outras religiões. Certo? E aí a Adriana está fazendo um comentário, que aí vocês podem comentar rapidinho para terminar, que é o que a gente sempre escuta. Eu não plantei isso, querida, muito pelo contrário, infelizmente, o ser humano usa das suas maldades porque não pode ver o próximo feliz. Ela deve estar respondendo para alguém. Está respondendo para a Kátia. Adriana, nós não sabemos. Eu não sei o que nós fizemos na outra. Aliás, às vezes nós não sabemos nem o que nós fizemos nessa. Ou a gente tenta não saber o que a gente fez nessa. Às vezes a gente não enxerga o que o outro sentiu da gente. Né? O Richard falava muito isso, né? Então, o Richard está perto hoje. Porque, o Richard falava muito isso, né? A gente vive pensando nas outras encarnações, a gente esquece que a maioria dos débitos nós adquirimos nessa existência, né? Então, na verdade, provavelmente, nós somos, provavelmente não. Uma coisa eu te garanto, injustiça vinda do Pai, nós não vamos ver. Então, os momentos que nós passamos de dificuldade, embora seja muito difícil, a gente comentou isso aqui, que a gente não consegue ainda entender pelas dificuldades que a gente passa, pelos atropelos que a vida oferece para a gente o tempo todo, não é sem merecimento e não é para não aprendizado. Sempre é porque nós precisamos para a nossa evolução moral. Muito embora seja dolorido, muito embora a gente não aceite, muito embora seja muito difícil da gente compreender. E aí não tem nada de mistério da fé. Isso tem a ver com o nosso crescimento moral, que é o que nós estamos fazendo aqui encarnado hoje. Certo? Certo. Mais algum? Não, ok. Então, vamos... Não sei se fala para aquela mulher. Pode ser que tenha um problema espiritual, né? Na dor de cabeça, na enxaqueca. Sim. Né? O que a Ana quis dizer. Exatamente. Peremptoriamente que não. Ela só quis dizer que precisa recursos, né, dos dois lados, tanto da material quanto da vida espiritual. Eu acho que às vezes o ser humano acaba procurando fuga. Tudo é o espírito, tudo eu tenho espírito, tudo eu tenho obsessor. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ter a ciência como base, né? E de repente acaba ficando, né? Porque a gente não pode ser, como Kardec não veio com uma doutrina, com uma ciência em primeiro lugar, é isso que eu quis dizer. Primeiro procurar um médico. Que ela ficou revoltada. Eu acho que ela não gostou. Eu só estou acrescentando, né? Ou esclarecendo melhor. Eu acho que eu fui curta pelo tempo, não dava para eu explicar exatamente isso. Que você tem todas as opções. Tratamento espiritual, sim, mas vamos procurar um médico, fazer as duas coisas juntos, se necessário for. Todos eles dizem a mesma coisa. Primeiro, vamos lá para o médico, descarta o lado material. Não encontrei a causa, aí eu vou para o lado espiritual. Então, ou anda em parceria, procura o centro, vai fazer um tratamento de passe, vai fazer um atendimento fraterno. Mas eu acho que o que a Ana quis dizer, porque nós já tivemos problema com isso, é em relação a não partir exclusivamente por um tratamento espiritual e abandonar a medicina, que nós temos hoje recursos infinitos em relação, infinitos não, mas extremamente qualificados para a gente estar fazendo. Assim, nesse caso específico que eu quis dizer medicina, porque eu estou com uma dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser N coisas.
né? Pode ser uma pancada que eu levei, pode ser várias coisas que tá dentro da que a medicina explica. E de repente eu não vou atrás porque alguém me disse que o espiritual resolve e eu acabo tendo um problema que seria minúsculo e chega numa época que ele não consegue ser resolvido porque eu não fui atrás, né? Especialmente o câncer, né? Que Exatamente, é uma das doenças um que de tumor. repente ele... Ou às vezes você bate a cabeça, já ouvi vários casos, porque eu trabalho trabalho na área da medicina, trabalho com médico, e a gente vê vários casos, eu bati a cabeça, não senti nada naquele momento, passam-se alguns meses, eu tenho dor de cabeça recorrente e ali eu tenho um coágulo que se formou e veio aparecer daqui 2, 3 meses, não no dia, ou, né? Então eu acho que é espiritual. Não, por favor. Eu acho que é por isso que eu sou meio cética no sentido de vá ao médico. Porque às vezes está tão escondido que você tem e você só acha que é espiritual. E a gente tem que preservar o corpo que Deus nos deu, né? Não, tá certo. Né? Eu não sei se eu fui meio grossa ou fui muito curta. Me desculpa, mas foi maneira de dizer. Mais algum recado? Bom, só o último recado para a gente encerrar antes da oração. Ainda nós estamos recolhendo as escovas. Finalzinho, nós devemos levar isso na sexta-feira para São Carlos, porque no outro final de semana o pessoal de São Carlos está indo para a África para levar as doações e o que conseguiram lá. Tá bom? Doe um livro, continua? Doe livro ainda está andando, nós estamos arrecadando aí aquela doação, não sei se alguém tinha visto, estava na página, a pessoa colocou depois no particular. Uma pessoa que está doando 63 livros lá no Rio. O Wagner conseguiu um cliente dele que vai trazer para a gente. Você quebrou meu passeio, hein, Wagner? Veio buscar. Então ainda dá tempo. Tantos livros. Só para esclarecer quem está entrando a primeira vez, a arrecadação de livros é para a gente fazer uma feira de livro espírita. Para variar, nós vamos arrumar dor de cabeça com os outros lugares, né? Porque nós vamos fazer a feira do livro gratuita junto com o Varal Solidário. E aproveitando o Varal Solidário, ainda tem... É que nós não estamos conseguindo divulgar, porque a coisa está andando, graças a Deus, o pessoal não está sabendo, mas ontem a Sônia, que eu acho que está assistindo, viu que o Raul, cabeleireiro, publicou que tem uma cidade, o G1 publicou que tem uma cidade que está fazendo o Varal Solidário gratuito e tudo mais, e até comentei embaixo, em Pederneiras nós já temos o Varal Solidário gratuito há quase um ano. Aliás, está indo para um ano, em 2 pontos da cidade, 2 extremos, um no centro da cidade que funciona durante o dia e o outro no bairro mais afastado que funciona durante a noite. Então também fica o convite para quem quiser divulgar, para quem é de Pederneiras divulgar, agora principalmente no frio, que o pessoal precisa de roupa, então pode divulgar. Outra coisa que eu queria pedir, quem é de Pederneiras, que sabe onde as pessoas de rua estão dormindo, nos avise, pode ser pelo Face ou no pessoal ou do centro, porque a gente costuma sair à noite para levar coberta, travesseiro, enfim, o que a gente consegue para essas pessoas. E às vezes a gente não acha. Inclusive o Gacho que foi embora porque estava esperando terminar, amanhã eu levo. Achei um senhor que está morando lá no Coreto, então eu já separei coberta, blusa de frio. Então, se vocês souberem de pessoas que estão em algum lugar e a gente vai levar à noite, tá? E as pessoas que quiserem doarem cobertura, blusa de frio, é a hora da gente... O Gabriel não desistiu, voltou. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos, mentalizando Jesus, nosso mestre amigo, seu olhar compassivo, distribuindo bênçãos sobre cada um de nós, agradecendo a Jesus por todas as dádivas recebidas e vamos sentindo uma paz tomando conta de nosso ser. Fluidos benfazejos caem sobre cada um de nós, sobre nossas cabeças e vão dissolvendo todas as energias negativas
substituindo por energias positivas. Vamos pedir, Jesus, as suas bênçãos para todos aqueles que estão necessitados, para os que estão hospitalizados, Mestre querido, para aqueles que se encontram encarcerados ou se sentem abandonados nos asilos, nos abrigos infantis, nas creches, ou aqueles moradores de rua. Aqueça, Senhor, o coração de cada um deles. Cure, Senhor, os seus males e as suas mazelas. Vamos pensar nas pessoas, nossos amigos, nossos parentes que estão necessitados, imaginando uma corrente de luz banhando cada um deles. Gratidão, Senhor Jesus, por todas as bênçãos aqui derramadas. Rogamos, Senhor, que abençoe o nosso retorno, nossa casa, que abençoe a nossa família, os nossos vizinhos e os nossos amigos. Especialmente, Senhor, te rogamos que abençoe os nossos governantes, para que este país, Senhor, possa se equilibrar, ser a pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Abençoe os governantes de todos os países, para que haja, Senhor, paz na terra e fraternidade entre todos os povos, e que a tua luz esteja no coração de cada criatura, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vou falar para vocês. Nariz tampando. Nariz tampando. Novidade de hoje. Nariz tampado. Não estava, ontem não estava nariz tampado.